Opa, fiel, primeiramente eu quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Então, fiel, sou apenas um humilde corintiano que vive o Corinthians, que gosta do Corinthians, amo falar sobre o Corinthians. Então, peço aqui para que você se inscreva e deixe o like, né, para fortalecer, para que cada vez mais a fiel torcida tenha voz no YouTube. Então, fiel, vamos falar sobre o Fausto Vera, né, trazer informações para vocês aqui. Se o Mano não gostou do Fausto Vera, por isso que o Fausto Vera não jogou sequer um minuto nesses dois primeiros jogos do Mano Menezes. Inclusive tem um jogo com o time reserva, né, contra o São Paulo. Enfim, vou trazer para vocês o que está acontecendo com o Fausto Vera e se o Mano Menezes não gostou realmente dele. Então, fiel, assim, o Fausto é um cara que esse ano, assim como o Yuri, né, não jogou bola. Ano passado jogou muita bola, assim como o Yuri também jogou. Só que assim, em relação ao Fausto Vera, tem alguns poréns aí que eu quero citar. Um deles é, o Fausto Vera comeu o banco pro Rony, gente, no começo do ano, com o Lázaro. Naquela época do Paulista lá, o Fausto Vera comeu o banco pro Rony, né, que é a função dele de primeiro volante. Só que aí o Fausto Vera começou a entrar bem nos jogos, começou a entrar bem, dando assistência, inclusive, deu algumas assistências no começo do ano. Só que o Lázaro era encantado com o Rony, né? Achava o Rony o Casemiro, né? Achava que o Rony era o Casemiro e começou a utilizar o Falso no time titular, só que de segundo volante, que não é a função dele. E não foi a função em que ele se destacou no Corinthians. A lógica disso eu não sei, porque se o cara se destacou como primeiro volante, pra que eu vou colocar o cara de segundo volante? Qual é a lógica disso? Enfim. Aí, aquela turbulência toda que foi, começo de ano, eliminação no Paulista, começo de Copa do Brasil perdendo 2 a 0 pro Remo, fase de Copa de Libertadores. O Fausto não estava mal, né, ao meu ver, ali, mas respingava em todo mundo aquela turbulência toda no Corinthians. Só que aí, quando foi chegando no finalzinho do primeiro semestre pro segundo, ele começou a realmente jogar mal. Só que tem que ter a seguinte questão. Ele não jogou na função dele esse ano, gente. O Fausto Vera, vamos supor que ele jogou 20 jogos no ano. Eu acho que 18 foi de segundo volante, não foi de primeiro volante. Claro que não justifica os erros de passe, não justifica a falta de pegada na marcação, não justifica. Mas ele jogou fora de posição. É, Sendo que, né, e além dessa questão aí, sendo que ele foi preterido, mesmo você vendo o Michael não jogar bola, jogou bola muito pouco esse ano, mesmo você vendo é, o Cantillo não jogar bola e você entender que o Corinthians só foi ter o primeiro volante assim decente é, após o falso quando o Moscardo foi revelado. E assim, depois que o Moscardo foi revelado, aí sim que ele nunca mais jogou na sua função, na sua posição e sempre segundo volante entrando mal, né? Então, a que ponto eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, espero que eu já vou dizer se o Mano gostou dele ou não, tá? Fica até o final para você ver, para você saber se o Mano gostou dele ou não. É... Aí isso vai minando a confiança do cara, a gente sabe que futebol, o esporte em si, a questão psicológica é muito importante, a questão de você estar confiante, de você acreditar em você, né? De você estar ali firme no seu subconsciente que você consegue, que você tem um potencial, faz total diferença. Né? Se o cara tá num dia ruim, num dia que ele tá ali angustiado, num dia que ele não tá com aquela confiança, ele vai jogar mal. E também quando o cara tá com muita confiança, ele vai jogar bem. A gente viu vários jogadores mudar da água pro vinho, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Um jogador em mal em um ano, trazer o Renato Augusto. O Renato Augusto chegou em 2013, eu lembro bem. Mal, comendo banco o tempo todo. 2014 foi aquela transição. 2015 ele voltou com confiança e foi o melhor jogador do Brasil no ano. Então, assim, mesma coisa, aconteceu o mesmo com o Fausto, só que ao contrário. E também eu digo que a confiança do Fausto foi indo embora também por causa dos técnicos que ali passaram, que o Corinthians não teve técnico esse ano. Foi um ex-técnico estagiário. Então minou a confiança do Fausto, na minha opinião. Eu não acho que ele é ruim, que ele sempre foi ruim. Eu não acho isso. Tá? A minha visão é de que o Fausto tem qualidade, tem muita qualidade, porém está sem confiança e foi um ano que o Corinthians foi muito conturbado e um ano que o Fausto Vera comeu banco para o Rony e não foi utilizado na sua posição. Né? Mais um adendo, claro que não justifica os erros dele de passe, não justifica a falta de pegada do meu campo, mas isso que eu estou falando é um fato, tá? Isso daí é um fato e
realmente não foi utilizado na posição e realmente a confiança dele foi sendo minada com os técnicos. E o Mano Menezes, gostou do Fausto Vera? Assim, o Mano Menezes viu ele treinar, analisou e não utilizou o cara. Então isso quer dizer que não gostou. A primeiro instante ele não gostou do que viu no Fausto Vera. Porque você vê o Michael jogou bola até aquele jogo contra o São Paulo, velho. Depois daquele jogo contra o São Paulo, que ele foi muito mal, inclusive, nesse jogo, né? Pra mim, ele não falhou sozinho nos 2 gols, mas ele falhou nos 2 gols. Ele teve um dedinho de falha nos 2 gols, principalmente no primeiro gol, que ele não cortou o chute do Wellington Rato. Deixou o cara chutar na gaveta. O Michael não vem bem a esse ponto e o próprio Moscardo também teve uma queda de rendimento após a convocação para a seleção olímpica, pré-olímpica, né? Então, não tem lógica o Fausto Vera não tá tendo mais chances. Você ressuscitar o Cantilho, você ressuscitar o Rony e deixar o Fausto Vera, que é um cara valioso lá. Se eu sou um diretor de futebol do Corinthians, claro que eu não posso intervir no trabalho do técnico, mas eu tô ali para dirigir o futebol, para trabalhar, para ter um pouco de condução do futebol também. Então eu chegaria no técnico, ó, um cara que chegou caro, um cara que jogou a bola que jogou no passado, dá uma oportunidade pro cara. O cara não é perna de pau. O cara é um cara valioso, é um ativo importante para o clube. Ele tem que ser valorizado, porque o Corinthians tem que recuperar o dinheiro que investiu. Então, de acordo com as circunstâncias, com a bolinha que está jogando o Maicon e o próprio Moscardo caiu de rendimento, tem que utilizar o Fausto Vera. Não tem por que você não utilizar o cara pelo menos no segundo tempo. Não tem lógica. A não ser que tenha alguma coisa aí acontecendo com ele que a gente não sabe. Né? Quem sabe que essa renovação e transparência é uma gestão que de renovação e transparência não tem nada. Né? Então, né, fica essa questão aí. Enfim, comente o que você achou, o que você acha em relação ao Fausto Vera, se ele merece mais chances, né, se ele foi realmente minado pelos técnicos, enfim, deixe aqui sua opinião. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.